Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How you doing, galerinha do terceiro ano? Tudo bem com vocês, boys and girls? Hoje a gente vai ter uma aula super duper special. Uma aula muito especial. Que Teacher Leo, com muito prazer, vai estar aqui apresentando para vocês, que é sobre uma ciência. It's a science. The science of the geography, okay? If you study geography, you need to know that science, at least the people that, go through it. É uma ciência, tá, boys and girls? E essa ciência a gente chama de cartografia. Na verdade, é uma ciência barra engenharia, slash engineering, ok? E a gente chama isso de cartografia. And what is cartography? We're going to learn about this today. What is cartography? Cartography basically is the study of maps. Simple like that. Of course, it's not as simple as that, but I mean, you are beginners. You are little kids. You are learning a little bit, so we're not going to go deep into that, okay? So, let's go. Let's learn, okay? A gente vai aprender hoje sobre cartografia and, como eu estava dizendo, né? Cartography is making maps. Cartography for kids. Cartography facts for kids. Então, I came into this website right here because it has a lot of cool facts for kids like you. And, well, it's always interesting to learn new stuff, mostly in such a subject, such an interesting subject like this one, like geography, né? Então é muito interessante aprender sobre as coisas e a gente precisa dessa ciência aqui para a gente estudar geografia, né? Então, primeiro conceito, boys and girls, que eu gostaria que vocês anotassem no caderninho de vocês é esse daqui. Eu não vou conseguir colocar aqui, tá certo? Mas, olha, é aqui. Deixa eu botar aqui. Cartography é o equivalente a cartografia. Cartografia, ok? Deixa eu ver se eu consigo botar uma setinha. Stamp, draw. Let me see here. Oh, yay! All right, boys and girls. Então, ó, cartography. This word right here is this word right here. Yay! Ok? Então, vamos aprender mais sobre o que é cartography, cartografia. Vamos lá. Então, cartography is making maps, né? Como eu já disse, cartografia é fazer mapas. Basicamente, é a arte de fazer mapas. E olha, é tão interessante, porque aí a gente vai misturar meio que geografia e história. Porque essa ciência, essa arte, um dia foi uma arte, né? Qual a diferença da arte para a ciência? A diferença da arte para a ciência é que a arte a gente usa muito o nosso feeling, né? O que é o feeling da gente? É aquela coisa dentro da gente que diz que deve ser feito de uma determinada forma, as coisas devem ser feitas de uma determinada forma, e a ciência é aquela que a gente estuda, a gente não necessariamente comprova, mas a gente, baseado em vários estudos, em vários testes, em várias análises, em várias tentativas, a gente chega à conclusão de que aquele é o melhor caminho. Então, nem sempre a ciência, ela é em sincronia, ela é concatenada com a arte, com o que o nosso instinto diz, né? Às vezes, ok? So, cartography is a science, okay? And you're going to go back here in time to learn about the history of cartography because this is a very old science, but used to be an art, right? People would have an idea, people would have a feeling, people would think things were in a certain way, and then they realize it wasn't. And this is where the science comes. Science comes is exactly to try to prove, let's say, try to prove
that things are in a certain way. All right. For example, at one point in time, people thought that the flat was Earth, that the Earth was flat. I got confused right here. Also, people thought that the Earth was the center of the universe and the sun revolved around the Earth, when we know nowadays that it's exactly the other way around. Ok? Então, a gente, né, a cartografia, a ciência vem nesse sentido, né? Por exemplo, em algum momento, tá certo? As pessoas acharam que a Terra ela era plana, tá? A Terra ela era plana, e o pior é que ainda tem gente que acha isso, tá? Se alguém, pelo amor de Deus, olha, eu como professor de geografia tenho uma obrigação, de geography, tenho essa obrigação. Se vocês ouvirem alguém em casa ou na rua abrir a boca para falar besteira de que a Terra é plana, vocês têm que bater na mesa e dizer assim, não, a Terra não é plana, a Terra também não é redonda. A Terra ela tem um formato oval, ok? Tá certo? Então, vocês expliquem isso a essas pessoas, tá certo? E se eles perguntarem qual a prova disso daí? A prova é o seguinte, a prova é que os nossos olhos conseguem ver até uma distância de aproximadamente 20 quilômetros. Por quê? Porque depois ela vai fazendo uma curva tal que você não consegue ver mais. É como se você olhar um morro, um declínio, você só vai ver até a ponta daquele declínio, porque o que abaixa a gente não tem visão de 3D, né? Não tem aquela visão de 3, 4D que a gente consegue olhar do outro lado. Consegue ver 2D, a gente consegue ver o que está na nossa frente, a gente não olha o que está por trás, tá certo? Então, é por isso que a gente tem essa visão, a gente consegue ver até 20 quilômetros para frente por conta do ângulo da Terra, que ela começa a angular de tal forma que a gente perde essa visão. É isso que a gente vê quando a gente olha para o mar, a gente não vê o horizonte. O horizonte é o quê? Aquela distância ali são exatamente 20 quilômetros. Senão a gente, quando olhasse para o Oceano Atlântico, a gente viria a África, a costa africana, mas a gente não vê a costa africana, exatamente por conta disso, porque fez um ângulo tal que a gente não consegue ver, tá certo? Então, outro erro, tá certo, dos estudiosos, na época, muito tempo atrás, era que a Terra era não só o Sol girava ao redor da Terra, tá certo? Mas a Terra era o centro do universo. Né? E aí vem aquela percepção, novamente aquela coisa do feeling, né? A gente diz assim, na época o homem não tinha conhecimento suficiente para entender que no mundo, na consciência do ser humano, diz assim, se eu estou aqui, então isso deve ser o centro do universo. Mas, na verdade, nós somos um grãozinho, mais um micro grão de areia nesse universo que existe aí fora, né? Então, nem de perto nós somos o centro do universo. Nada, as coisas não giram ao nosso redor como a gente pensa, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. How people make maps is always changing, né? A forma que as pessoas fazem mapas está sempre mudando, olha. In the past, maps were drawn by hand, but today most printed maps are made using computers. Someone who makes maps is called a cartographer, né? Então, no passado, os mapas eram feitos à mão, né? Então, a pessoa ia andando, como é que era? É aquela história, a pessoa ia andando, ia na base do feeling, eu acho que isso daqui é assim, eu acho que aquilo é assim, né? Se vocês veem aqui, ó, o mapa mundi, né? Vocês veem que a impressão que se tem, olha a impressão que eles têm, é que o mundo ele se encerrava aqui, tá vendo? Você vê que existe uma delimitação, vou clicar aqui daqui a pouco para a gente ver, mas hoje é usado o computador, né? E por coincidência, by coincidence, guys, one of my best friends is a cartographer engineer. Okay, so I know, like in detail, how, I mean, not in extreme detail, but he explains to me here and there how cartography is made nowadays. Okay, so I can pass it on to you. Então, hoje em dia, né, existem vários recursos, existem vários equipamentos, tá certo?
para a gente fazer esse cálculo cartográfico. E hoje em dia existem recursos ainda mais avançados, como, por exemplo, o satélite e satélite e que é com GPS, né? E o drone. Então, muitos dos cálculos dele, às vezes ele é contratado para fazer um cálculo, para fazer o que ele chama de uma análise, né? Uma análise de campo. Então, ele vai numa área e delimita, né? Alguém contrata ele para fazer esse cálculo da área, ele vai, faz essa análise, delimita através do uso de um drone. Mas, por exemplo, existe o recurso do Google Earth, tá certo? Que eu posso até, na verdade, é minha obrigação, na verdade, eu nem pensei nisso. Google Earth, né? Já que a gente está falando de cartografia, o maior de todos os recursos do momento, né? O Google Earth. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Google Earth, que é espetacular. Além do que Initial Earth, ele dá uma carregada, ele puxa bastante do computador. Esse meu amigo, ele tem uma versão paga do Google Earth, então assim, o Google Earth ele vai nos mínimos detalhes. Vamos lá. Let's go for a ride, né? Eu vou, na verdade, mostrar a precisão do Google Earth, vou mostrar onde é que eu morava nos Estados Unidos. Vamos lá? Let's go for a ride. Look, we're in China here. That was the last time I used Google Earth. That was because I was teaching the kids in ninth grade about China, and then I showed this view. Anyway, tá mostrando os meninos do 9º ano sobre a China. Mas vamos lá, ó. A gente vai aqui, ó. Bom, primeiro a gente vai na escola dinâmica, né? Ó, aqui o Brasil. Estão vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui. Brasil, ok? Vamos lá. Vamos lá na escola dinâmica, vamos ver a escola da gente. Olha a precisão do Google Earth, boys and girls. Ó. A gente já está aqui em Pernambuco, State of Paraíba. Vamos aqui na nossa linda Olinda, Recife, Olinda, Peixinhos, Casa Caiada, Olinda, Rio Doce. Vamos lá, Ouro Preto. Olha Ouro Preto aqui. Aqui é Ouro Preto. FMO, Escola Dinâmica. Se eu der um clique aqui, ó. Tcharam! Mostra a imagem da nossa... Eita, estavam tirando foto na hora da reforma. Okay, so there improvements. They were making some improvement. Let's go here. Look. Escola Dinâmica. Dinâmica School. Okay. Look how cool this is, guys. This is real stuff. It's not drawing or anything. You can tell the details on top of the houses, right? Pretty cool. Okay. So this is it. This is as far as it goes. Let me show the 3D version. Look at this. This is your neighborhood. This is a 3D view of Escola Dinâmica. Look how cool this is, guys. Look. Aqui é a imagem, né, de 3D. Aqui é uma visão de 3D. A gente vai dar um 360. Olha aqui o campo de futebol. Na verdade, aqui é uma mistura, né, de real com gráficos aqui também, tá certo? Mas pretty cool, né, guys? Então não vai ser perfeito não, mas olha só que espetacular, né? A versão paga do Google Earth vai ainda além disso, tá certo? Aqui é a versão gratuita. Vamos ver aqui agora se a gente bota o pen, vamos botar o pen aqui na escola dinâmica. Oops, não. What happened? Photosphere. Prime Brazil Group. Prime Brazil Group deve ser a empresa que é parceira, né? Do Google Earth. Vamos ver aqui. Tá abrindo, como eu disse, requer muito, né? Ele puxa muito do computador, puxa muito da internet. Vamos ver aqui como é que se vai mostrar aqui a visão de frente aqui, mas tem como ver.
87%. Bom, enquanto está abrindo aqui, a gente vai voltando aqui para a gente não perder tempo, né? Então, making a map can be as simple as drawing direction on a napkin, or complicated showing a census of a whole country. Então, pode ser uma coisa simples ou complexa. Anyone can make a map, but there are people who spend their lives learning how to make complicated maps. Então, qualquer um pode fazer um mapa, né? Até desenhar esse mapa no papel, mas muita gente passa a vida trabalhando em cima de fazer um mapa bem detalhado. É o caso, por exemplo, do meu amigo, que é um engenheiro cartográfico. For many centuries, maps were usually carefully drawn onto paper or parchment. Nowadays, they are made on a computer, which makes them look neater, accurate images. Então, a gente já falou sobre isso, que no passado, aqui está demorando para carregar, no passado, né, ele era feito no papel mesmo, mas agora ele tem mais detalhes. Então, vamos lá, vamos ver essa imagem aqui. Olha. Então, olha a imagem que as pessoas tinham do que era um mapa. The word map from Leinhardt Hole, 1482 edition of German examination, Jacobus Angelus. Por incrível que pareça, né, Claudius Ptolemy, ele é, digamos assim, o grande, digamos, o pai, né, da cartografia, né? Então, em 1406, né? He was already drawing maps of the world, okay? But look, this is the world as they knew it. It's the end of the world as we know it. Yeah, guys, here it's pretty still, yeah. Still working on it. Now let's not waste time on this. Okay, so this is the world as he knew it. He knew the north of Africa. He knew Europe. He knew basically almost the whole Asian continent. And he didn't know anything about Oceania, or he didn't know anything about the Americas yet. Right? But he was about to find out. But look how not perfect it is, right? Europe is a lot smaller than North Africa. He had the impression that North Africa was a lot bigger than Europe, which we know nowadays is not true. Ok? Então, ele tinha a impressão aqui, ó, de que o norte da África era muito maior do que a Europa. Por quê? Provavelmente, para se locomover de um lugar para o outro, dentro da Europa, a Europa já era mais desenvolvida, então parecia ser mais fácil e, consequentemente, mais rápido. E para você provavelmente se locomover aí no norte da África, já que não tinha muito desenvolvimento, era bem mais complicado, se levava bem mais tempo. Então, ele tinha essa impressão, né? E você vê aqui, ó, the drawing of a man blowing wind, right? So that's the idea they had, right? Of like a person, a being blowing wind into that direction, and they didn't know anything else outside of that map, ok? Então, olha, aqui ele desenha, e pode até, né, ser que ele tenha desenhado aqui, simplesmente pelo fato de ele não sabia o que aqui existia após, então ele criou essa imagem de que tinha um homem assoprando, né, como se tivesse ventos, como se a única coisa que restasse era mar e vento soprando para os continentes, porque não sabia explicar, né? A gente também, nós seres humanos temos essa tendência, né? E eu acho incrível como essa tendência ela é representada em vocês crianças, né? Que é assim, você pergunta uma coisa a uma criança de 3, 4, 5 anos de idade e ela vai te dar uma resposta. Isso aqui é curioso no ser humano. Ela vai te dar uma resposta. Ela vai inventar alguma coisa, vai usar da imaginação dela, mas ela vai te dar uma resposta. Isso é um sinal, inclusive, tá certo, de excelente, digamos assim, excelente de saúde cognitiva, né? Ou seja, que a criança é saudável mentalmente. Quanto mais a gente usa da criatividade, mais a gente demonstra que a gente é saudável. E o ser humano, ele não perde essa habilidade, não. Ele diminui, porque ele vai adquirindo mais conhecimento, quando vai crescendo,
Então, ele vai usando menos a imaginação e buscando mais informações para corroborar, né? Para explicar esse conhecimento que ele tem. Mas quando a gente chega num limite, right? When we get to a limit, when we get to a certain boundary, then we have to use our imagination. We have got to use our imagination to fill the void, right? Então, a gente usa a nossa imaginação para exatamente completar aquela explicação que a gente não tem. A gente não tem explicação, então a gente complementa com isso. E foi isso que Ptolomeu ele fez, tá certo? Aqui deu um bugzinho. Aqui é porque realmente o Google Earth ele requer muita carga do computador, né? Bom, vamos lá. Depois a gente vê isso daí. Ok? Então, então, he's the father, Claudius Ptolemy, the kind of the father of cartography. All right, and let's go back here. History, era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a história da cartografia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar where I lived in America and Florida. Okay? So in a second. So the earliest known map is a matter of some debate, both because the term map is always well defined and because some artifacts that might be mapped might actually be something else. Então, diz que não tem uma certeza de quando os primeiros mapas vieram à tona, né? Porque os mapas eram tidos mais como artefato, e poderia significar até outra coisa. O que muita gente acha que é um mapa poderia ser outra coisa. Ok? Então, vamos lá. Tarará, tarará, tarará. The ancient Greeks and Romans created maps, beginning the latest of Anaximander in the 6th century BC. Okay, in the 2nd century AD, Ptolemy produced the treatise of cartography, Geographia. Okay, então aqui, ó, Ptolomeu, né, é quem dá início à disciplina de geografia, né, a disciplina que a gente estuda hoje, através da produção de mapas e dos tratados, né? Então, ele se preocupou em produzir tratados, né? Aonde ia um país, aonde ia outro, ok? Essa ciência, digamos assim, foi iniciada por Ptolomeu, apesar de ela existir antes, né? A gente vai ver lá em Anaximander, no século 6 a.C. This BC right here means before Christ, ok? In 2nd century AD, né? Então, no segundo século depois de Cristo, é que surge aí essa ciência, ok? They contain Ptolemy's world map, the world they know to Western society at command as early as the 8th century. Arab scholars were translating the works of the Greek geographers into Arabic. Então, aqui bugou. Google Earth ele é pesadão. Pesadão, down. Ok? Então, Ptolomeu, ele inicia esse trabalho, tá? Mas aí outros povos, eles trabalham em cima de explicar, né? E traduzir também o trabalho de Ptolomeu. Ok? Como, por exemplo, o pessoal lá nas Arábias, né? Lá no Oriente Médio. Okay? In ancient China, geographical literature spanned back to the 5th century BC. The oldest extant Chinese map comes from the city of Qin, dated back in the 4th century BC. Então, a China também, ela tem um histórico, ela tem uma história de produzir mapas já aqui ó, no século V e no século IV. Okay? Moving on. Early forms of cartography of India included the location of the pole stars, constellation use. These charts may have been used by the beginning of Common Era purpose of navigation. Então, também a Índia, ela também com esse propósito, ela da navegação começa a desenvolver os mapas. Mappa Mundi are the medieval European maps of the world.
approximately 1100 Mapae mundi are known to have survived from the Middle Ages. Of these, some 900 are found illustrating manuscripts, and the remainder exists as standalone documents. Então, a gente já vem para a era medieval, né? A gente já vem tratar de mapas mundiais lá na era medieval, que aí a era medieval começa lá no século X, XI, né? E vem se arrastar até meados ali do século XVIII, mais ou menos, 17, 18 aí vai existindo, tá certo? Então, interesting. Aí é quando surge o mapa mundial, que a gente chama os primeiros mapas mundiais, né? Então, a gente tem até mapas, olha que coisa interessante. European Regina and Sebastian Munster Cosmographia, ok? Então, a gente vai aqui entrar na era da exploração, né? In the age of exploration from 15th century to 17th century, European cartographers both copy early maps, some of which have been passed down for centuries, and drew their own based on explorers' observation and surveying techniques. Então, novamente, né, os cartógrafos da época, eles desenvolviam os trabalhos dele, desenvolviam os mapas dele, baseado no relato de outras pessoas. Veja que coisa interessante. Veja como o ser humano, ao mesmo tempo que ele trabalha o feeling, né, trabalha o achismo, ele também trabalha, tenta buscar, coletar dados, coletar informações. E na época que não existia recursos tecnológicos, o que é que ele usava? Ele usava os relatos dos exploradores. Então, o explorador fazia certos relatos, certas anotações, provavelmente, e quando ele voltava, ele dava esses relatos para os cartógrafos, e os cartógrafos, né, faziam essas anotações. Mas aí vem uma invenção que ajuda muito os cartógrafos. Vamos lá. The invention of the magnetic compass, telescope, and sextant enable increasing accuracy. In 1492, Martin Benham, a German cartographer, made the oldest sextant globe of the Earth. Então, aqui em 1492, com a invenção desses recursos, né? O compasso é a bússola, né? Compass, na verdade, é a bússola. O telescópio, o sextant. Na verdade, eu sou honesto, não sei o que é sextant. Sextant. Vamos lá, botar sextant aqui, just say image. Sextante. A distância angular, na vertical, entre o haste e a linha do horizonte, ok. Tá. Então, isso aqui é um sextante, eu nem sabia. Para medir a distância angular na vertical entre um haste e a linha do horizonte, para fins de cálculos da posição e para corrigir os eventuais erros da navegação estimada. Mas nada impede que seja usado para calcular distâncias, ok? Então, é por aí. Esse equipamento também ajudou the cartographers, okay, draw their work. And this guy, in 1492, Martin Benham, a German cartographer, made the oldest, okay, the oldest extant globe of the Earth. Então, ele conseguiu, né, chegar ao mais distante, tá certo? Do que seria um mapa global, um mapa mundi, né? Ok? Então, a gente vai ter várias evoluções aqui desse trabalho. A gente tem até um português. Diego Ribeiro was the author of first known planisphere of the graduate equator, 1527. Italian cartographer Battista Agnese produced at least 71 manuscript atlases of sea chart. Então, Portugal também era, digamos assim, uma potência mundial nesse sentido de exploração. E para se explorar, você precisa saber qual o território que você vai andar. Então, também Portugal tinha um investimento pesado nessa tecnologia, nessa ciência, né? E aí tem um cartógrafo, Diego Ribeiro, que ele consegue fazer um desenho do mapa mundi, né? Já mostrando o Equador. Você vê que aquele mapa que a gente olhou um pouquinho atrás ali, ele mostrava só o norte da África
e ele mostrava ali a Europa e a Ásia, e basicamente era isso. Mas ali um pouquinho abaixo, você teria já passando a linha do Equador, a essa altura do campeonato, o Brasil já tinha sido descoberto, né? Tem há 27 anos que o Brasil tinha sido descoberto, apesar de que muitos historiadores, hoje em dia, eles dizem que essa data de 1500 é uma data, assim, vamos dizer, uma data arredondada, né? Como os historiadores meio que arredondaram, mas não se sabe exatamente quando foi descoberto o Brasil. É um número redondo, é muita coincidência, né? Que exatamente no ano 1500 o Brasil fosse descoberto. Então, eles botaram ali como uma data base, digamos assim, para ter uma noção, ok? Technological changes, então aí vem as tecnologias que vêm, né, realmente para ajudar, como a gente tinha falado. In cartography, technology has continually changed in order to meet the demands of new generations of map makers and map users. Então, a tecnologia sempre evoluindo ao ponto da gente hoje ter um Google Earth, né? À nossa disposição, cidadãos normais, a gente entra no Google Earth e a gente explora o planeta de uma maneira espetacular. The first maps were manually constructed with brushes and parchment. Parchment é um tipo de papel rudimentar. Deixa eu ver como é que eu poderia trazer parchment. É como se fosse um papiro, alguma coisa assim. Parchment, na verdade, a gente usa até... Tem parchment paper, esse papel mais grosso. Digamos assim, a gente usa parchment. Existe parchment paper hoje em dia para, por exemplo, se assar coisas, né? Quando você vai assar uma coisa e não quer que ela toque na superfície, aí você bota esse parchment paper, porque aí ela não gruda, o papel não gruda na panela e também o que você está cozinhando também não gruda na panela. Então, se usa até hoje na cozinha. Então, brushes and parchment, therefore variety. The advent of magnetic devices such as the compass and much later magnetic storage devices allowed for the creation of far more accurate maps and the ability to store and manipulate them digitally. Então, novamente, é o compasso chegando aí para ajudar bastante nisso daí, porque a partir desse momento você sabe onde é o norte, sabe onde é o sul, sabe onde é o leste, sabe onde é o oeste, então você sabe se localizar, tá certo? E também recursos magnéticos, né? Porque aí esses recursos magnéticos você explora o magnetismo do planeta Terra também para como localizador, tá certo? Esse equipamento aqui, né? O sextant, não sei se ele usa magnetismo, mas provavelmente sim. Ok, boys and girls? Vamos lá, technological changes, printing press, então a gente vem aqui para uma parte mais avançada. Bom, cartografia, boys and girls. Cartography, right? It's such a broad science. We would need like many classes to explain everything to you guys. So we just learned a little bit about the introduction of cartography and some of the new technologies, right? Para finalizar aqui, ó, Pre-Mercator Nautical Chart, 1571, from Portuguese cartography, Fernão Vaz Dourado, it belongs to so-called plane chart model, where observed latitudes and magnetic directions are plotted directly into the plane with a constant scale. Então, aqui esse português, né, Fernão Vaz Dourado, ele faz aqui esse mapa, digamos aqui. Isso daqui parece ser África, né? Aqui é a Europa, Estreito de Gibraltar, é isso mesmo. Então, ele faz aqui um desenho, inclusive ó, com os mapas, né? Aqui das nações que dominam aqui cada região. Se eu não me engano, Portugal é esse daqui. Se eu não me engano, ok? Então, boys and girls, that's it, né? A gente vai ficando por aqui, tá certo? E aí a gente vai, se vocês por acaso gostarem, né? Da nossa aula, né, sobre cartography, quiserem mais informações, a gente vai aprofundando. A gente falou aqui bem brevemente sobre a história da cartografia, the history of cartography, ok? E aí, como homework, tá certo? Eu gostaria de passar como homework vocês fazerem um mapa da sua vizinhança. Vocês vão fazer um mapa da sua vizinhança bem bonitinho, da sua casa, o que tem ao redor, tirar uma foto e mandar para a gente, tá bom?
Teacher Leo vai ficando por aqui e desejo a todos a happy weekend. Goodbye!